Entre as montanhas de metal retorcido e sonhos abandonados do ferro-velho Machado, Antônio Silva jamais imaginou que seus 82 anos de paixão por automóveis o levariam à descoberta mais extraordinária de sua vida. O que começou como uma simples busca por peças para seu velho Fusca transformou-se numa jornada que abalaria os alicerces da história automobilística mundial. Sob uma lona empoeirada, escondido entre destroços destinados à destruição, estava um carro esportivo vermelho cereja que desafiava qualquer identificação. Suas linhas elegantes e componentes artesanais sussurravam segredos de uma era perdida, enquanto detalhes únicos sugeriam algo muito além de um automóvel comum. O motor V8 de configuração misteriosa, o painel de instrumentos com escalas não convencionais e principalmente aquela pequena placa metálica no console. Prototipo 003-005. Eram pistas de um enigma que faria o coração de qualquer entusiasta disparar de emoção. Mas foi ao limpar cuidadosamente a traseira do veículo que Antônio deparou-se com uma visão que o deixou sem ar. Emergindo de décadas de sujeira acumulada, um emblema metálico revelava um nome que existia apenas nas lendas do automobilismo: Serafim Velocità. A fabricante italiana fantasma dos anos 1960, que supostamente havia desaparecido levando consigo segredos tecnológicos revolucionários e apenas 5 protótipos jamais encontrados. De repente, aquele idoso aposentado encontrava-se na posse do santo graal dos carros clássicos, um dos veículos mais procurados e menos compreendidos da história automobilística. Uma máquina construída por engenheiros dissidentes da Ferrari e Lamborghini, incorporando tecnologias que só seriam adotadas décadas mais tarde e que havia permanecido oculta por mais de 50 anos, esperando por mãos capazes de despertar seus segredos. Enquanto especialistas de todo o mundo confirmavam a autenticidade da descoberta e ofereciam fortunas pela sua aquisição, Antônio tomou uma decisão que chocaria a comunidade internacional de colecionadores. Em vez de vender ou doar o tesouro para um museu, ele escolheu um caminho muito mais arriscado e controverso. Um plano que testaria não apenas suas habilidades como restaurador, mas também sua determinação em honrar o legado perdido dos gênios que criaram aquela máquina extraordinária. Mas será que um homem de 82 anos teria forças para enfrentar o maior desafio de sua vida? E que outros mistérios aquele protótipo único esconderia em suas entranhas metálicas, aguardando para revolucionar tudo o que pensávamos saber sobre a evolução dos automóveis? A resposta estava prestes a reescrever a história do automobilismo mundial. Antônio Silva caminhava lentamente pelo pátio do ferro-velho Machado, seus 82 anos pesando sobre os ombros curvados pelo tempo. O sol da manhã filtrava através das pilhas de metal retorcido, criando sombras que dançavam entre os destroços de sonhos automotivos abandonados. Ele havia vindo ali com uma missão específica: encontrar peças para restaurar seu antigo Fusca 1968, uma relíquia que guardava há décadas na garagem. O cheiro de óleo rançoso e ferrugem impregnava o ar, misturando-se com a nostalgia que sempre o acompanhava quando visitava lugares assim. Seus dedos, marcados pelas rugas da idade, tocavam delicadamente os metais frios, como se cada peça contasse uma história. Era um ritual que repetia há anos, uma forma de manter viva a paixão que nutria pelos automóveis desde a juventude. No fundo do pátio, quase escondido atrás de uma montanha de pneus velhos e para-choques amassados, algo chamou sua atenção. Era a silhueta inconfundível de um carro esportivo, coberto por uma lona empoeirada que já havia perdido sua cor original. Antônio sentiu o coração acelerar, uma sensação que não experimentava há muito tempo. Com cuidado, afastou alguns destroços que bloqueavam seu caminho, ignorando as dores nas articulações que protestavam contra o esforço. À medida que se aproximava, podia distinguir as linhas elegantes do veículo através do tecido que o protegia. Era diferente de tudo que havia visto naquele lugar, muito bem preservado para estar destinado à destruição. Sua intuição de veterano entusiasta automotivo gritava que havia encontrado algo especial. Com mãos trêmulas de expectativa, Antônio puxou a lona, revelando gradualmente o que se escondia por baixo. Primeiro apareceu um para-brisa levemente embaçado, depois um capô de linhas fluidas em vermelho cereja que,
Apesar da poeira acumulada, ainda mantinha um brilho sutil. As rodas, com aros cromados em perfeito estado, sugeriam que alguém havia cuidado bem daquele carro antes de abandoná-lo ali. O interior, visível através das janelas laterais, mostrava bancos de couro preto que pareciam quase intactos. Era um modelo que ele não conseguia identificar imediatamente, algo raro em seus mais de 60 anos de paixão por automóveis. A carroceria apresentava apenas pequenos riscos superficiais, nada que não pudesse ser facilmente reparado por mãos habilidosas. João Machado, o dono do ferro velho, aproximou-se com curiosidade ao ver o movimento inusitado no fundo de seu terreno. Era um homem de meia idade, com as mãos eternamente sujas de graxa e um cigarro sempre pendurado no canto da boca. Conhecia Antônio há mais de 20 anos e sabia de sua reputação como restaurador de carros clássicos. "Encontrou algo interessante, seu Antônio?" perguntou, jogando a bituca no chão e pisando sobre ela. O idoso se virou com os olhos brilhando de uma forma que João não via há muito tempo. "Este carro, de onde ele veio?" questionou Antônio, sem conseguir disfarçar a ansiedade na voz. João coçou a cabeça, tentando se lembrar dos detalhes da aquisição daquele veículo específico. "Chegou aqui há uns 3 meses, junto com outros carros de uma herança que ninguém quis", respondeu casualmente. A história contada por João despertou ainda mais a curiosidade de Antônio. O carro havia pertencido a um colecionador excêntrico que morava numa mansão isolada nos arredores da cidade. Quando o homem morreu, sem herdeiros diretos, seus bens foram leiloados, mas muitos carros acabaram sendo considerados sem valor comercial pelos compradores. A família só queria se livrar de tudo rapidamente, explicou João, acendendo outro cigarro. Disseram que o velho era meio maluco, colecionava carros estranhos que ninguém conhecia. Antônio sentiu um frio na espinha ao ouvir essas palavras. Conhecia histórias de colecionadores que possuíam veículos únicos, protótipos ou modelos experimentais que nunca chegaram à produção em massa. A possibilidade de ter encontrado algo assim fazia seu coração disparar de emoção e apreensão. Precisava examinar aquele carro mais de perto, precisava descobrir seus segredos. Com a permissão de João, Antônio começou uma inspeção minuciosa do veículo misterioso. Suas mãos experientes percorreram cada centímetro da carroceria, sentindo a qualidade superior do metal e da pintura. O carro era definitivamente europeu, provavelmente italiano, a julgar pelas linhas agressivas e elegantes que caracterizavam os esportivos da península. Não havia placas ou documentação visível, o que aumentava ainda mais o mistério. Ao abrir o capô, Antônio deparou-se com um motor V8 de configuração pouco comum, com componentes que pareciam artesanais, como se tivessem sido fabricados especificamente para aquele veículo. A numeração do chassi estava parcialmente apagada, mas ainda era possível distinguir alguns dígitos que não correspondiam a nenhum padrão conhecido. Era como se aquele carro tivesse sido construído para não ser identificado facilmente. O interior revelou ainda mais peculiaridades que deixaram Antônio intrigado. O painel de instrumentos apresentava mostradores únicos, com escalas e marcações que não seguiam os padrões convencionais da época. Havia um pequeno emblema dourado no volante que ele não conseguia reconhecer, mesmo com toda a sua experiência. Os bancos, embora gastos pelo tempo, eram claramente de alta qualidade, feitos sob medida para aquele modelo específico. Uma pequena placa metálica no console central trazia uma numeração enigmática. Prototipo 0003005. Antônio sentiu o sangue gelar ao ler aquelas palavras. Estava diante de um protótipo, um dos apenas 5 exemplares fabricados de algo que nunca chegou às concessionárias. A descoberta o fez tremer de emoção e responsabilidade, pois sabia que tinha em suas mãos um pedaço da história automobilística mundial. Determinado a não deixar aquela raridade ir para a destruição, Antônio negociou com João a compra do carro. O ferro-velheiro, que não fazia ideia do valor real do que possuía, concordou em vendê-lo por um preço simbólico, considerando-o apenas como mais um carro velho que ocupava espaço. Antônio pagou em dinheiro, usando suas economias de aposentado,
e providenciou imediatamente o transporte para sua oficina caseira. Durante todo o trajeto, não conseguia parar de pensar nas possibilidades que aquela descoberta representava. Poderia ser o protótipo perdido de alguma fabricante famosa, talvez um modelo experimental que nunca foi documentado adequadamente. A excitação era tamanha que ele mal conseguia conter a vontade de começar imediatamente a restauração. Sabia que precisaria de muito cuidado e pesquisa para não danificar algo que poderia ser único no mundo. De volta à sua oficina, Antônio iniciou o processo de limpeza e avaliação detalhada do veículo. Cada camada de poeira removida revelava mais detalhes da construção excepcional daquele automóvel. A qualidade dos acabamentos superava qualquer coisa que ele havia visto em seus anos de experiência, sugerindo que havia sido construído sem limitações de orçamento. Os componentes mecânicos, embora antigos, estavam em surpreendente estado de conservação, como se o carro tivesse rodado muito pouco antes de ser guardado. Antônio começou a documentar fotograficamente cada detalhe, criando um registro completo do estado original do protótipo. Suspeitava que aquela descoberta poderia interessar a museus ou colecionadores especializados em raridades automotivas. Mas primeiro, precisava descobrir a verdadeira identidade daquele tesouro sobre rodas. Foi então que Antônio decidiu examinar mais cuidadosamente a parte traseira do carro, onde geralmente ficavam os emblemas identificadores da marca e modelo. Com uma flanela úmida, começou a limpar delicadamente a área ao redor da fechadura do porta-malas. Gradualmente, sob camadas de sujeira e cera envelhecida, começou a aparecer o contorno de um emblema metálico. Era pequeno, discreto, mas de acabamento impecável. À medida que a limpeza progredia, Antônio pôde distinguir detalhes intrincados no desenho. Era uma espécie de escudo estilizado com elementos que pareciam representar velocidade e elegância. Abaixo do emblema, em letras minúsculas e elegantes, estava gravado algo que fez seu coração quase parar. Era um nome que ele conhecia apenas das lendas do automobilismo. Uma fabricante que supostamente havia desaparecido décadas antes, levando consigo segredos que nunca foram revelados ao público. O emblema revelado mostrava o símbolo da Serafin Velocità, uma lendária fabricante italiana que havia operado em segredo durante os anos 1960. Antônio conhecia a história através de revistas especializadas e conversas com outros colecionadores. A empresa havia sido fundada por um grupo de engenheiros dissidentes da Ferrari e Lamborghini, que queriam criar carros ainda mais exclusivos e extremos. Segundo as lendas, a Serafin produziu apenas uma pequena série de protótipos antes de desaparecer misteriosamente, levando consigo todos os registros e documentos. Nunca havia sido confirmada a existência real desses veículos, e muitos consideravam a Serafin Velocità apenas um mito criado por entusiastas. Mas ali estava a prova tangível, em suas mãos, de que a empresa realmente existiu e produziu automóveis de qualidade excepcional. A descoberta tinha proporções históricas que iam além de sua compreensão individual. Com as mãos tremendo de emoção, Antônio correu para sua biblioteca pessoal, repleta de livros e revistas sobre automóveis clássicos. Procurou freneticamente por qualquer referência a Serafin Velocità, revisitando publicações que havia lido décadas antes. Em uma revista italiana de 1967, encontrou uma pequena menção sobre rumores de uma nova fabricante artesanal que estaria desenvolvendo carros revolucionários em segredo. Outra publicação, francesa de 1969, trazia uma nota sobre o desaparecimento súbito de importantes engenheiros da indústria automobilística italiana. As peças do quebra-cabeças começavam a se encaixar, confirmando que sua descoberta era muito mais significativa do que havia imaginado. Antônio percebeu que estava diante de um dos maiores achados da história do colecionismo automotivo. Precisava agir com extrema cautela para preservar e documentar adequadamente essa raridade única. Decidindo buscar ajuda especializada, Antônio contatou Giuseppe Marelli, um restaurador italiano que conhecera em uma exposição de carros clássicos anos antes. Giuseppe era reconhecido mundialmente por seu trabalho com veículos raros e tinha conexões com os principais museus automotivos da Europa. Quando Antônio enviou as fotografias do emblema e descreveu o carro, houve um longo silêncio do outro lado da linha.
Mio Dio, murmurou Giuseppe. Finalmente, se isso for verdade, você encontrou o santo graal dos carros clássicos. O italiano explicou que existiam apenas lendas sobre 5 protótipos Serafim, que teriam sido construídos antes da empresa desaparecer. 2 supostamente haviam sido destruídos em testes. Um havia desaparecido durante o transporte, e os outros 2 nunca foram localizados. A numeração 0003-0005 no console fazia sentido perfeito com essas informações históricas. Giuseppe organizou imediatamente uma viagem ao Brasil para examinar pessoalmente o achado de Antônio. Sua chegada, uma semana depois, foi como a visita de um arqueólogo a uma descoberta histórica de importância mundial. O especialista italiano passou horas examinando cada detalhe do carro, fotografando, medindo e fazendo anotações minuciosas. "Questo é autêntico", declarou finalmente com lágrimas nos olhos. "Este é realmente um protótipo Serafim. Velocitar, provavelmente o único exemplar completo que restou no mundo." Giuseppe explicou que a empresa havia sido dissolvida após problemas financeiros e disputas internas, mas que os carros produzidos representavam o auge da engenharia artesanal italiana. O motor, segundo ele, incorporava tecnologias que só seriam adotadas pela indústria décadas mais tarde. Era uma máquina do tempo sobre rodas, preservando conhecimentos e técnicas que se perderam com o desaparecimento da fabricante. A confirmação da autenticidade do achado trouxe uma responsabilidade imensa para Antônio. Giuseppe explicou que aquele carro não pertencia apenas a ele, mas à história da humanidade. Museus de todo o mundo já haviam manifestado interesse em exibi-lo, e colecionadores ofereciam quantias astronômicas pela sua aquisição. Mas o idoso brasileiro tinha outros planos para seu tesouro sobre rodas. "Eu não o salvei para vendê-lo ou trancá-lo em um museu", declarou com determinação. "Este carro foi feito para correr, para mostrar do que é capaz. Vou restaurá-lo e fazer com que volte às ruas, como seus criadores sonharam." Giuseppe tentou dissuadi-lo, argumentando sobre os riscos de danificar uma peça única da história automobilística. Mas Antônio estava irredutível. Havia encontrado o carro de seus sonhos e pretendia honrar o legado dos engenheiros da Serafim Velocitar da única forma que considerava apropriada. A restauração do Serafim Velocitar tornou-se o projeto mais importante da vida de Antônio. Com a ajuda técnica de Giuseppe e outros especialistas que viajaram ao Brasil especificamente para participar do trabalho, cada componente foi cuidadosamente desmontado, catalogado e restaurado. O processo durou 2 anos, durante os quais a oficina do idoso se transformou em um verdadeiro laboratório de arqueologia automotiva. Cada peça revelava segredos da engenharia avançada dos anos 1960. Tecnologias que estavam décadas à frente de seu tempo. O motor foi completamente reconstruído, respeitando as especificações originais e utilizando técnicas artesanais similares às empregadas pelos construtores originais. A pintura vermelho cereja foi meticulosamente reproduzida, seguindo a fórmula original descoberta em documentos que Giuseppe conseguiu localizar em arquivos italianos. Durante todo o processo, Antônio documentou cada etapa, criando um registro completo que seria valioso para futuras gerações de estudiosos. O dia do primeiro teste do carro restaurado foi emocionante além das palavras. Antônio, com seus 84 anos, sentou-se ao volante do Serafim Velocitar com a reverência de quem toca uma relíquia sagrada. O motor ganhou vida com um rugido profundo e musical que ecoou pela oficina, fazendo vibrar cada ferramenta nas bancadas. Giuseppe, filmando o momento histórico, não conseguia conter as lágrimas de emoção. "É exatamente como deveria soar", murmurou, lembrando-se das descrições deixadas pelos engenheiros originais. Antônio pressionou suavemente o acelerador, sentindo a resposta imediata e suave do motor. Cada componente funcionava em perfeita harmonia, como se o carro tivesse sido terminado ontem pelos seus criadores originais. Era a ressurreição de um sonho que havia permanecido adormecido por mais de 5 décadas, esperando por mãos capazes de devolver-lhe a vida. A primeira saída às ruas com o Serafim Velocitar restaurado causou sensação na comunidade local de entusiastas automotivos.
O som único do motor e a elegância incomparável das linhas do carro atraíam olhares onde quer que passasse. Antônio dirigia com cuidado mas determinação, saboreando cada momento ao volante da raridade que havia salvado da destruição. As performances do veículo superavam todas as expectativas, confirmando que os engenheiros da Badass Serafim realmente haviam criado algo extraordinário. Acelerar, frear, fazer curvas. Cada manobra era executada com uma precisão e suavidade que poucos carros modernos conseguiam igualar. Giuseppe, que acompanhava de perto os testes, documentava meticulosamente o comportamento do veículo, criando dados valiosos sobre as capacidades reais dos protótipos perdidos. Era como se estivessem descobrindo segredos tecnológicos que haviam ficado ocultos por décadas. A história da descoberta e restauração do Serafim Velocitar espalhou-se rapidamente pela comunidade internacional de colecionadores e entusiastas. Revistas especializadas de todo o mundo publicaram artigos sobre o achado extraordinário de Antônio e o trabalho meticuloso de restauração. O idoso brasileiro tornou-se uma celebridade no meio automobilístico, recebendo convites para eventos e exposições nos mais prestigiosos salões do automóvel. Mas ele permaneceu fiel aos seus princípios, usando o carro regularmente e permitindo que outros o vissem e até mesmo o dirigissem em ocasiões especiais. Os carros foram feitos para serem vividos, não apenas admirados. Costumava dizer aos visitantes que vinham conhecer sua descoberta. Museus continuavam oferecendo quantias fabulosas pela aquisição do veículo, mas Antônio sempre recusava educadamente, explicando que sua missão era manter vivo o legado da Serafim Velocitar através do uso responsável e apreciação ativa. Anos depois, quando Antônio completou 90 anos, olhava para o Serafim Velocitar em sua garagem com um sorriso de satisfação profunda. Havia salvado mais do que um carro da destruição. Havia preservado um pedaço da história da humanidade e realizado o sonho de gerações de engenheiros visionários. O veículo continuava funcionando perfeitamente, um testemunho da qualidade excepcional de sua construção e do cuidado com que havia sido restaurado. Giuseppe, que se tornara um amigo próximo ao longo dos anos, visitava regularmente para verificar o estado do carro e planejar sua preservação para as futuras gerações. Juntos, haviam decidido que o Serafim Velocitar seria eventualmente doado a um museu especializado, mas somente quando Antônio não pudesse mais cuidar dele pessoalmente. Até lá, o lendário protótipo continuaria cumprindo sua verdadeira missão: inspirar paixão e admiração por uma era dourada da engenharia automotiva, provando que alguns sonhos podem resistir ao tempo e encontrar uma segunda chance de brilhar.